Olha só, gente, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, ele também ressaltou o papel do Supremo Tribunal Federal ao preservar a democracia brasileira, mas destacou que a Suprema Corte não está acima do bem e nem do mal. Mas vamos colocar as coisas como elas são na mesa. O Supremo Tribunal Federal foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Ponto. Teve coragem. Funcionou Pagou a instituição. preço por isso, funcionou a instituição. O Xandão tomou Magnitsky e por aí vai, mas teve coragem. Agora, isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. Aliás, nós sempre dissemos isso. E aí, Langani, o que você pensa dessa declaração do ministro Guilherme Boulos? Ninguém está acima do bem e do mal, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, você sabe o que está acontecendo? Eu vou pegar uma carona no que o Piperno falou. Enquanto os excessos do Poder Judiciário eram contra a direita, o entorno de Jair Bolsonaro, muita gente se calou porque era conveniente. Então, muita entidade de classe, setores da imprensa, setores acadêmicos, todo mundo, ficou quietinho porque era contra conservadores. Só que tem um problema, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ou seja, o precedente foi aberto. E aí, muita gente ingenuamente acredita que uma vez que o precedente foi aberto, eu estou imune, isso aqui nunca vai contra mim. E agora perceberam, caiu a ficha de que os excessos do Poder Judiciário estão tomando conta de vários setores da sociedade. Eu acho que assustou muito esse depoimento na Polícia Federal do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Veja, a gente não está nem falando de já seria grave de um cidadão comum, porque ele estaria exercendo sua liberdade de expressão. Mas a gente está falando da Receita Federal, a gente está falando de um órgão de Estado poderoso. E alguém que está representando os interesses da Receita Federal foi obrigado a depor na Polícia Federal. Então, por exercer sua liberdade de expressão. Então, isso chamou a atenção. E aí, todos esses setores que lá atrás, Cássius, se silenciavam porque era conveniente, porque era contra o Bolsonaro, porque era à direita, porque era contra conservador. Opa! Agora todo mundo falou, peraí, a coisa está saindo do controle. E aí, justifica que até o Boulos, Piperno, até o Boulos também está preocupado. Fala, Piperno, quero te ouvir. Bom, na verdade, os excessos, eles não foram... Você falou que muita gente se silenciou. Você falou. Muita gente se silenciou em relação a um monte de coisa. E aí eu estou muito à vontade, porque eu já fiz críticas ao STF, ao Banco Central, o Vaticano da nossa política monetária e a várias outras instituições que contam, sim, com o silêncio cúmplice de muita gente. No caso, por exemplo, do STF, não é que só tomou decisões contra a direita. 2019... Majoritariamente. 2019, senhor Alangani, eu quero dizer o seguinte, que foi um ano, 2019, a biografia do ministro Toffoli tem que ser dissecada a partir de 2019, ou pelo menos tem que ter uma atenção especial ao ano de 2019. 2019 foi o ano em que ele vetou a presença do presidente Lula nos funerais do irmão dele. Foi quando ele abriu esse inquérito que a gente acabou de discutir aqui. E por conta da reportagem da Cruzoé, muito importante, foi quando ele praticamente matou no peito a investigação da rachadinha. Enterraram a investigação da rachadinha sob o argumento de que o Ministério Público não poderia ter solicitado... E enterrou a Lava Jato. Não, mas isso já foi depois. Mas tudo bem. Não. Do ano de 2019. Não, tá bom. Não, mas então, também enterrou a Lava Jato. Em 2019... Que é muito mais grave. Em 2019, ele proibiu o presidente Lula de ir aos funerais do irmão, abriu esse inquérito por conta de uma reportagem... Factual da revista Cruzoé, e houve a questão do inquérito da rachadinha, que na época investigava Flávio Bolsonaro. E aí ele usou o argumento que depois foi referendado pela turma da qual ele fazia parte, de que o Ministério Público não poderia usar os dados do COAF sem ordem judicial. Pega o DeLorean e bota lá, e digita ano de 2024. Pega lá, digitou, foi o DeLorean pra frente. O que ele fez? Anulou
os acordos de leniência da Operação Lava Jato. Sim, é verdade, gravíssimo, aqui, porque a gente está falando de uma corrupção que foi bilionária e completamente anulada. E foi, no caso dos acordos das grandes empresas, foi algo, sim, que discutimos demais aqui. Só que aí, então, eu estou levantando um elenco de decisões, no mínimo, muito controversas de um mesmo ministro, que agora, inclusive, segundo os noticiários, anda muito desconfiado da atuação do presidente Lula, porque ele atribui ao presidente Lula a investigação da Piperno, Federal. É tudo verdade isso que você falou, só que vamos lá, peraí, mas olha só, quando a gente também lá atrás, o que a gente observou, e aí eu não lembro do teu posicionamento, mas a gente viu perfis na rede social de jornalista, selinho azul, tal, passaporte cassado, conta bloqueada, perfil suspenso, sem o devido processo legal, por simplesmente emitir uma opinião. E aí cai o perfil, a pessoa tem o passaporte, é tratado como um criminoso, o passaporte está cassado e a conta bancária bloqueada. Você tem um economista, um senhor de respeito, um acadêmico, um Marco Sintra tem que depor na Polícia Federal por opinião no Twitter. Então, veja, não foram apenas esses casos que você muito bem levantou, mas foram muito mais que feriram a liberdade de expressão e muita gente, à época, se silenciou. Porque era conveniente, porque era contra conservador, porque era contra a direita. Só que agora o Frankenstein cresceu.